Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin, mas principalmente sobre altcoins. Faz tempo que eu não vejo um cenário geral tão favorável a criptomoedas, com tantas informações importantes que poderiam já estar levando esse mercado muito mais acima. Claro que nós tivemos uma grande valorização agora nos últimos tempos, mas as altcoins, elas estão toda hora devolvendo. Vou mostrar isso nos gráficos. E agora, é hora de comprar ou não é hora de comprar? Uma oportunidade que em algumas moedas existem alguns fatores que podem estar influenciando isso, então vamos dar uma olhada em algumas informações. Estou gravando esse vídeo domingo, 9h30 da manhã mais ou menos, e de olho nesse fechamento semanal. Ele está trabalhando em cima dessa região de 104.500. Se ele perde 100.099, ele estaria fazendo um topo duplo, inclusive um topo mais baixo. Próxima região significativa estaria ali na faixa de 90 mil. Se a gente vai para o gráfico mensal, ainda a coisa estaria saudável, a não ser perdendo 90 mil. Porém, a partir do momento que o Bitcoin começa a fazer um topo duplo no semanal, ele pode induzir a venda. Ou ele vem lateralizar durante um tempo, que seria uma grande probabilidade, ou se ele perde aqui, faz um pivô de baixa feio numa hora importante e que eu não gostaria, porque quando eu vou para altcoins, eu vou começar aqui na minha lista, suporte extremamente importante. Ele já veio de uma pernada de baixa. Se eu coloco uma Fibo nessa pernada, ele já fez um 0,618 aqui. Isso daqui seria um pivô de baixa. Só que ele não tem muito para cair, porque o zero ali está aqui a 62% de queda. E aí você vai olhar o gráfico de várias outras moedas. Eu vou passar algumas. Sui forte, mas se perder aqui 3,95, pivô de baixa no semanal. A Vi estava muito bonita essa semana e está devolvendo, deixando sombra para cima. A R, mesma situação de STX. Pendle, que estava extremamente forte, ainda tem um bom caminho aqui para cair. A tia, coitada, a tia tá assim, não sai dessa região aqui. Pode ser uma grande acumulação para ela vir, ela pode dar um panic sell aqui e para depois subir, rasgar, vir aqui até 13, alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente vai a zero. A Dog, que era tudo é moon, tá virando tudo é hell. Olha só essa queda de Dog tudo é hell. 60%. Ethereum também ficando feio isso daqui, ó. Se perder aqui a faixa de 3.200, é pivô de baixa. Injective também uma situação de suporte. Rune teve uma notícia ruim agora nesses dias e ela tá fazendo um pivô de baixa. Muito feio isso daqui. Tomara que ela feche essa sombra aqui mais compradora para que inclusive nos dê a noção que isso aqui foi só um panic sell. A VAX, suporte importante dessa pernada 0,118. Link, que está mostrando uma certa força, mas se ela começa a devolver aqui, aparentemente pode virar um pivô de baixa no semanal. NIR, suporte importante. Olha a semana passada como deixou um doji aqui de NIR. Isso daqui para mim na semana passada era um sinal que esse mercado iria devolver. E que, inclusive, a gente teria um início de uma out-season breve agora para os próximos dias. Só que não está mostrando isso daqui, o gráfico. Core, em região de suporte extremamente importante. Se você coloca aqui uma linha de tendência de baixa aqui, você tem um triângulo que a probabilidade é romper para baixo. A única que vem demonstrando, claro, a queridinha de alguns, que vem demonstrando muita força junto com Solana é XRP. Agora, XRP mostrando força, a gente sabe por quê. Ela pode do nada vir e dar uma despencada aqui. Solana já tem algumas coisas acontecendo que teoricamente justificam. Porém, olha aqui, mesma situação do Bitcoin. Se devolve, pode confirmar um topo duplo. Então, graficamente, muitas moedas estão numa região de suporte no gráfico semanal e algumas já perderam esse suporte.
E isso é uma oportunidade de compra sempre. Porém, o que acontece se você comprar altcoin agora ou comprar qualquer altcoin agora? Garante que a gente vai ter uma alt-season nos próximos dias, nos próximos meses, durante esse ano de 2025? Então, vamos dar uma olhada no panorama geral. Olha só o tipo de notícia que a gente está tendo e que algumas pessoas não sonhavam tão cedo, está vendo isso. Wall Street prontos para expandir investimento em criptomoedas. Bank of America ansioso por aprovação regulatória. A coisa com a eleição do Trump, ela mudou de uma tal forma, e os Estados Unidos como pró-cripto, principalmente a SEC, né, que vinha atrasando o mercado, deveria tornar o mercado inteiro de criptomoedas muito mais forte e muito rápido. A gente conhece as esticadas desse mercado. O varejo deveria estar comprando, as instituições deveriam estar comprando. ETF de Bitcoin da BlackRock supera 1 bilhão em 2 horas de negociação. Isso daqui era para estar fazendo o preço do Bitcoin explodir. Quando eu volto para o gráfico diário de Bitcoin, na verdade, a gente está numa situação entre 105, 106 até 90 mil, de mais ou menos 15% de variação. E enquanto não sair daqui, a maior probabilidade que a gente tem, inclusive com os candles que vem deixando aqui, ó, sombra, doji, sombra, doji. O que vai acontecer essa semana? É extremamente importante aqui, ó. Depois de um dojizinho desse, depois de um dojizão desse, uma indefinição, depois de uma indefinição dessa daqui, é extremamente importante que a gente não comece a perder mínimas. E como é que a gente vai perder mínimas se nós temos uma informação positiva atrás da outra? São notícias que deveriam estar pampando o mercado, né? Só aceleração, adquire participação, ETF, registro de ETF de XRP, de Litecoin, de Solana. Essa notícia aqui, muito importante, SEC revoga SAB 121, permitindo que bancos custodiem Bitcoin. A coisa está numa expansão exponencial. Isso deveria já estar refletindo no preço, não só do Bitcoin. Nós sabemos que nos últimos anos as altcoins têm se multiplicado cada vez mais. A maioria delas são projetos que não têm relevância e só ficam sugando o capital do mercado. E, em paralelo disso, para mim, uma das coisas mais desagradáveis que estão acontecendo são as meme coins. Elas não param de ganhar relevância. A pessoa que entra no mercado cripto, ela entra olhando para a meme coin, achando que ela vai comprar e vai ficar rica. Porque ela vê uma notícia de que uma meme coin subiu 3.000%. Para mim, o Trump ter lançado uma meme coin, Trump, 2 dias antes dele tomar posse, em seguida a Melania, em seguida do filho dele, em seguida daqui a pouco do cachorro, do papagaio, é um descaso. Ao mesmo tempo que institucionais estão olhando para criptomoedas, falando em regular, falando em ETF, o mercado de criptomoedas não para de ir para esse lado de meme coin, que é uma aposta e uma maneira muito rápida da pessoa ganhar dinheiro ou perder dinheiro. E aí, o que pode acontecer? A partir do momento que você tem uma enxurrada de pessoas entrando nessas moedas, elas podem perder muito dinheiro e pode dar um tiro no pé. O mercado de criptomoedas, que tem tudo para explodir, ele vai explodir só no Bitcoin, só naqueles que tiverem ETF, e o restante do mercado ir morrendo aos poucos. Nesse momento, comprar uma altcoin qualquer não é fácil. Comprar uma meme coin não é fácil. Quem comprou a moeda Trump, eu mostrei isso aqui num outro vídeo sobre a Trump, eu fiz short aqui de cima, ó. Ganhei um belo pedaço de short aqui, mas ela não para de cair. Isso é péssimo, péssimo. A Dogecoin do Elon Musk também não está numa situação bonita no gráfico semanal. Se nós temos os Estados Unidos como impulsionador do mercado cripto, a SEC, que só jogava contra, agora pode ser a favor.
todo o Congresso e o Senado americano estão muito forte para aprovar as coisas que o Trump lançar. O cara que é extremamente cripto, que é o Elon Musk, tá junto com o Trump. Até a Tornado Cash deram uma folga para ela. Algumas empresas que tinham se mudado para fora dos Estados Unidos estão querendo voltar para os Estados Unidos para estar próximo do maior mercado do mundo. E as altcoins mostrando essa cara feia. E aí que entra aquela situação, né? Provavelmente, isso pode ser um grande panic sell para que as pessoas não se alavanquem como estavam se alavancando. A ganância, a coisa que gera todas as informações positivas, vai fazer com que as pessoas se alavanquem ao máximo. Então, os cenários que nós temos possíveis são lateralização do Bitcoin a partir de agora e as altcoins estourando, as altcoins fazendo uma recuperação rápida até março, até abril, altcoins e Bitcoin simplesmente explodindo agora, indo até 140 mil, por exemplo, o Bitcoin até março ou abril, ou só algumas altcoins realmente ganhando força, uma Link, uma Solana, uma XRP, as relevantes para o mercado, e as outras irem definhando aos poucos. O que eu estou fazendo? Estou mantendo posições em moedas que eu acredito, principalmente RWA, inteligência artificial, moedas que eu conheço graficamente a movimentação dela, e algumas, aos poucos, eu estou saindo fora. Quando eu posso, eu saio fora. Eu tenho uma subconta minha que eu tinha, sei lá, 15, 20 altcoins, já reduzi para 12. Estou saindo fora. Se o mercado andar, eu pesar a mão em alguma altcoin relevante, do que ficar amarrado numa altcoin que pode ir a zero. Agora é momento de estratégia, é momento de proteção. O mercado pode dar uma pampada forte durante o ano 2025 inteiro, ou ele pode entrar no bear market. Não descartamos essa possibilidade por causa dos dados da economia americana. Por exemplo, o DXY agora sexta-feira, quinta-feira, caiu 2%, os juros 10 anos caiu, e normalmente a correlação inversa do Bitcoin, o Bitcoin devia ter dado uma pampada muito forte. Isso não aconteceu. Então tem alguns sinais que eles não estão claros. É hora de ter estratégia, não ficar de fora, mas analisar muito bem os projetos que vai botar dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, se você participar, assistir outros vídeos que eu tenho no canal.